Carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 12. A primeira carta, encontre comigo aí. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. E vamos ler um texto da palavra do Senhor. Eu quero trazer um assunto que eu considero de bastante importância. E este assunto ele está no capítulo 12, está no capítulo 13 e o 14 também. Então eu vou pedir um pouquinho de paciência aos irmãos e vamos ler alguns versículos dentro desses três capítulos. Primeiro, de Coríntios, capítulo 12, o 13 e o 14. Começando no capítulo 12, versículo 1, alguns versículos diz assim: acerca dos dons espirituais não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O capítulo 13, o versículo 1, vamos ler uns 2 ou 3 versículos, diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Capítulo 14 diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O versículo 26 deste mesmo capítulo 14, resumindo, Paulo diz assim, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Voltando ainda ao capítulo 12, o versículo 31, para encerrar, diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Quantos podem dizer amém? Glórias a Deus. Pois bem, queridos irmãos, eu estive orando a Deus por esses dias, e principalmente hoje, pela manhã à tarde, pedindo a Deus que confirmasse em meu coração uma palavra que fosse oportuna para esta noite. Então, me desceu ao coração e ficou falando comigo esse texto que eu amo muito, por sinal. Eu não lembro quantas vezes eu já li esse texto, esses 3 capítulos, mas ao longo desses anos eu já li muito esse texto, já dediquei muito tempo, e quanto mais a gente lê, e cada vez que a gente lê, vai surgindo coisas novas, o Espírito Santo vai nos ensinando, e nos revelando algumas coisas que a gente ainda não sabe. É assim que acontece com a palavra de Deus. E eu estava me lembrando ainda hoje, alguns anos atrás, quando eu era bem novo, convertido, lá na igrejinha de madeira ainda, servindo a Deus, novo convertido, eu lembro-me que passou um pregador por lá, num domingo à noite, e ele falou sobre a necessidade dos dons espirituais na igreja.
sobre as manifestações dos dons, sobre a qualidade da igreja. E ele usou esse texto e falou e conscientizou a igreja naquele dia sobre a necessidade das manifestações dos dons espirituais. E eu ouvi aquele pastor pregando naquele domingo à noite, e essa palavra entrou no meu coração, e eu senti fortemente a necessidade de ser útil à igreja. E eu saí da igreja naquele dia, com essa palavra falando ao meu coração. E durante aquela semana toda, a partir de segunda-feira, eu estive me consagrando, jejuando e orando. Toda semana, a semana toda, pedindo a Deus e dizendo: Deus, me dá alguma coisa, me ajuda, eu preciso ser útil à igreja, eu quero ser útil à igreja, eu preciso fazer alguma coisa para a edificação da igreja, eu quero fazer alguma coisa para o crescimento espiritual da igreja. Eu fui para casa naquele dia com esse pensamento e passei a me consagrar aquela semana toda, dado a importância que eu vi nesse texto sagrado, porque dentro da igreja precisa haver manifestação espiritual. A igreja não é um lugar qualquer. A gente sabe que Deus, Ele enche toda a terra com a sua presença, mas aqui na igreja, nesse templo, é o lugar onde a presença de Deus transborda. Aqui é o lugar onde precisa acontecer milagres. Aqui é o lugar onde o crente precisa receber edificação. Aqui é o lugar onde o crente às vezes vem todo quebrado, moído, em frangalhos, e precisa sair daqui saltando de alegria, renovado, restaurado, para enfrentar os embates da vida. E eu percebi essa necessidade de sair orando a Deus e me consagrando e dizendo: Deus, por favor, me ajuda, porque eu preciso fazer alguma coisa. E esse é o nosso tempo, é a nossa vez, é a minha vez, é o meu tempo, é o teu tempo, é o tempo da igreja. Alguém um certo dia, alguns dias atrás, me perguntou para mim quantos anos eu tinha, e de uma forma assim um pouco descontraída, eu respondi a ele e disse: olha, eu não sei exatamente, mas eu devo ter, sei lá, pelo menos uns 35, mais ou menos, porque o restante que eu tinha eu já gastei tudo. Então veja bem, é o nosso tempo, é o seu tempo. A gente precisa fazer a diferença neste mundo. O Espírito Santo precisa se manifestar dentro da igreja. Ele procura pessoas, homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, idosos, desde o mamando até o caducando, pode ser usado pelo Espírito Santo dentro da igreja. É assim mesmo. E Ele está aqui nesta noite. Se você acredita nisso, se você consegue crer nisso, você vai ser usado para a glória do nome do Senhor. Bendito seja o nosso Deus. Glórias ao nosso Deus. Paulo fala aqui na sua primeira carta, que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 12, ele fala de alguns dons espirituais. Existem uma seleção de 9 dons espirituais aqui, que nós, por sua vez, às vezes nós separamos em 3 grupos. Aqueles que dão estudos bíblicos, que não é o meu caso, mas eles separam em 3 grupos para a gente entender melhor. Existem aqui os dons do saber, que é a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espírito. Existe o segundo grupo de dons espirituais necessários na igreja, que são os dons de elocução, que é a profecia, as línguas e a interpretação das línguas. Existem aqui também o terceiro grupo de dons, que nós chamamos os dons de poder, que é o dom da fé, que é o dom da cura e o dom de exercer maravilhas. Quando se fala do dom da cura, por exemplo, é o dom que Pedro tinha. Esse dom não depende da fé do enfermo, que às vezes não tem fé para ser curado. Simplesmente depende do dom, de alguém que tem esse dom, que Deus deu para ele. Aí ele chega e diz para o enfermo que não tem fé, ele diz aquilo que Pedro disse: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, e pronto, e vai andar, vai levantar, vai ser curado. Quando a Bíblia fala de palavra da sabedoria, não é a sabedoria que se aprende, porque sabedoria não se aprende.
Conhecimento você adquire, sabedoria vem de Deus. Não existe escola de sabedoria. Não existe em lugar nenhum do mundo. A sabedoria é algo instantâneo, que vem de Deus por revelação. Conhecimento você adquire nas faculdades, nas melhores escolas deste mundo. Mas a sabedoria vem de Deus. Quando se fala em ciência, fala-se de uma ciência que está na mente e no coração de Deus. Coisa revelada instantaneamente. A gente percebe isso no livro de Atos várias vezes. E existe isso nos livros antigos também. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo já se manifestava. E dessa mesma forma. É claro que lá não existe dom de ciência, nenhum dom existe no Antigo Testamento. Mas a manifestação é semelhante. Quando, por exemplo, Eliseu é usado para dar livramento para o exército de Israel, ele estava fazendo uso de uma palavra da ciência que vem revelada por Deus de forma instantânea, que ninguém sabia. Porque o exército do inimigo, os sírios, se escondiam atrás da montanha e consultavam entre si, entre eles, os exércitos inimigos, e diziam assim, olhavam no mapa e diziam, olha, aqui atrás dessa montanha Israel vai passar, vamos armar uma emboscada e aqui nós pegamos eles. E aí o exército sírio ficava lá 2, 3 dias, e Israel não passava, não ia. Aí eles mudaram a estratégia, iam para um outro lugar, faziam novamente os seus planos, iam para um outro lugar e diziam, aqui eles não passaram, mas aqui eles vão passar, esperamos aqui e armamos a emboscada atrás desse morro. Esperavam 2, 3 dias e Israel não passava, não ia. Até que o inimigo, o rei, ficou furioso e chamou os seus soldados e disse, escuta, o que está acontecendo aqui? Quem de vocês aqui está levando conhecimento lá para o povo de Israel? Aí se levanta um homem entre os soldados sírios e diz para o rei o seguinte, não, rei, ninguém está levando informação nenhuma. É que lá dentro de Israel existe um homem chamado Eliseu. E tudo que tu fala aqui nas tuas emboscadas, Deus revela para ele lá em Israel, lá onde ele está, e ele vai lá e diz para o rei. Está vendo como é que é a manifestação do Espírito Santo? Aí Paulo vem dizendo assim, olha, meus irmãos, acerca dos dons espirituais, eu não quero que sejais ignorantes. Observe bem o que ele vai dizer. É uma ordem, é um imperativo. Ele vai dizer, eu não quero que vocês sejam ignorantes. E ele continua dizendo, olha, vós bem sabeis que vocês eram levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Em outras palavras, Paulo está querendo dizer o seguinte, vocês andaram lá fora há muito tempo na ignorância, levados a ídolos mudos. Mas agora não, agora é diferente. Agora vocês estão diante de um Deus que fala. Agora vocês estão diante de um Deus que se comunica. Agora vocês estão diante de um Deus que tem a mão estendida. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai dizer, olha, existe uma variedade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existe uma variedade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Existe uma variedade de operações, mas o Deus é o mesmo. Você observou que o Espírito está presente na igreja? Você observou aqui que o Senhor, que Jesus está presente na igreja? Você observou aqui que Deus também, o Pai, o próprio Deus está presente na igreja? O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes nesta igreja, cuidando dessa igreja. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Existem esses três textos, esses 3 capítulos do apóstolo Paulo, existe um conteúdo muito profundo aqui, muito profundíssimo. É claro que a gente não consegue esgotar e nem querendo não dá, porque a gente também não tem capacidade para isso. Mas eu quero que você leia em casa depois esses 3 capítulos. Mas não leia uma vez, leia 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50 vezes. Fique em cima desse texto e comece a ler para ver quanta coisa você vai arrancar daqui. Para você ver a mudança dessa igreja. Para você ver o Espírito Santo operando de uma forma extraordinária aqui dentro. Gente sendo curada. No tempo que nós estamos vivendo, a gente precisa chamar a atenção deste mundo. E quem chama a atenção deste mundo é crente cheio do Espírito Santo.
Quem chama a atenção deste mundo é crente cheio de dons espirituais, cheio de uma manifestação divina. É isso que chama a atenção da igreja. Existem uns dons espirituais escritos neste capítulo. Existem uns dons de trabalho que a gente chama, que está no capítulo 12 da carta de Paulo aos Coríntios. E Paulo também fala a respeito dos dons ministeriais, que está em Efésios capítulo 4, versículo 11. Quando Paulo fala a respeito dos dons ministeriais, ele diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Por que, Paulo, Deus fez isso? Aí ele segue dizendo, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação, para o crescimento do corpo de Cristo. Olha só como estão os obreiros colocados, os pastores, ministros, ensinadores, dentro da igreja do Senhor. Observe que quando ele fala sobre dons espirituais, ele fala para toda a igreja. Todos os crentes podem ter dons espirituais. Mas quando ele fala de dons ministeriais, ele não diz que são todos. Ele diz que são uns e são outros. Deus deu uns para apóstolo, outros, olha bem o que Paulo vai dizendo, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para o crescimento da igreja. Agora observem uma coisa muito interessante, quando a gente volta na Bíblia, observando ainda Paulo defendendo o ministério, ele no capítulo 4 dessa primeira carta, falando dos obreiros, para nós, ele diz assim, olha, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Olha só o que Paulo diz. Ele chama a atenção do ministério da igreja, desses apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Ele chama a nossa atenção, o pastor Marcos diz assim, olha, os homens, as pessoas que nos olham, que nos observam, eles precisam considerar que nós somos ministros de Cristo. E mais, dispenseiro dos mistérios de Deus. Você sabe o que é um dispenseiro? Você tem ideia do que é um dispenseiro dos mistérios de Deus? Antigamente, hoje ainda existe, a gente vai nas casas, nas fazendas, no sítio, você vai ver lá uma dispensa. Tem isso, não tem, pastor Sérgio? Tem, né? Tem, ainda tem. Meu avô tinha, meu pai também tinha. Existe um lugar na casa chamado dispensa. E é exatamente ali onde se guarda todos os mantimentos que a família precisa. Ali às vezes tem mantimento para passar uma semana, tem mantimento para passar um inverno todo, dependendo da região onde é muito frio. É assim. E aí o pai de família, ou a mãe, o responsável, de vez em quando entra na dispensa, para pegar o alimento para o sustento da família. Agora observe uma coisa, baseado nisso, Paulo vai dizendo assim, olha, nós somos dispenseiros. E o que é que tem dentro da dispensa de Deus, Paulo? Tem arroz, feijão? Não. Lá dentro tem mistérios. Porque Paulo vai dizer que nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Aí ele continua dizendo assim, olha, e é necessário, pode ler depois lá, que cada dispenseiro se ache fiel. É isso, não é, pastor? É isso. É necessário, além disso, ele diz assim, a palavra é além. Além disso, requer-se que cada dispenseiro se ache fiel. Mas fiel em quê, pastor? Fiel no sentido de não pecar? É claro que não. Pecado já ficou para trás faz tempo aqui. Nós já estamos no nível bem mais elevado. Não se fala mais em pecado aqui. Se fala no sentido de ser fiel, no sentido de entrar na dispensa, de entrar lá.
e pegar o mistério, e pegar o que tem lá dentro, e dar para a igreja. Este é o sentido de fidelidade neste caso. Quantos estão entendendo e pode dar glória a Deus? Irmãos, Deus tem um cuidado tão especial dessa igreja, pastor Sérgio. Eu sinto um cuidado tão especial dessa igreja, que Deus dá a esses pastores. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, que estão junto comigo hoje. O Espírito Santo espera você dentro da despensa. O próprio Cristo espera nós dentro da despensa. O próprio Deus escancara a porta da despensa e está esperando a gente lá. Você que é dispenseiro de Deus, se acha fiel. Entra na despensa, vai, entra. Entra porque tem mistérios de Deus lá dentro. E Jesus vai revelar para você. Quantas vezes eu pude ouvir o nosso pastor, que entrou dentro da despensa de Deus e trouxe mistérios. Trouxe coisas que serviu de mantimento para minha alma a semana toda. Porque o negócio está lá dentro, a revelação está lá dentro. Deus tem um cuidado especial desses obreiros, pastor Sérgio. Me permita contar uma experiência. Para você ter uma ideia de como Deus tem cuidado dos obreiros, Ele separa, Ele chama e Ele dá. Ele tira lá do mundo, coloca dentro da igreja, ensina. Muitos vêm de lá, não sabem nada, como eu. Não sabem nada, mas Ele coloca dentro da igreja, vai ensinando, preparando, vai lapidando, vai tirando as coisas ruins que não prestam, vai cortando as arestas. E daqui a pouco o obreiro está pronto. Aí ele dá para a igreja. Ele deu, diz o texto sagrado. E o negócio é muito fino. E de vez em quando ele passa em revista. O primeiro hino que nós cantamos aqui me chamou a atenção, porque a primeira palavra do hino dizia soldado, não foi isso? Foi você que cantou? Foi? Soldados somos, foi isso, né? Soldados somos de Jesus. E é isso mesmo. Nós somos soldados de Jesus. Aí deixa eu contar uma experiência para você. Você vai entender o cuidado que Deus tem desses obreiros, da igreja. Deus cuida dos obreiros em função da igreja. Há mais ou menos 9 anos atrás, pastor Sérgio, lembro-me como se fosse hoje, um dia que o Senhor me ligou. Uns 9 anos, mais ou menos. Pastor Sérgio ligou lá para minha casa, final da tarde, e disse assim para mim, me pegou meio de surpresa, e disse assim para mim: pastor Guilmar, pega a tua esposa e vai lá, lembra? Vai lá na igreja, numa igreja tal, lá no Espinheiro, que eu quero que você assuma aquela igreja lá e passe a dirigir ela. Pastor, eu nunca contei isso para ninguém. Eu contei essa experiência para minha família, sentado na mesa, minha esposa e meus filhos. O único que eu contei essa experiência foi para eles, esses dias atrás. Mas estou contando agora. Pastor Sérgio me ligou e disse: vai lá, servo de Deus, naquela igreja. Dá uma olhada, pega a tua esposa, pega o teu carro e vai lá. Mede quantos quilômetros dá, porque eu quero que você assuma aquela igreja, lá dentro do Espinheiro. Lembra? Aí eu peguei o meu carro, mas eu confesso aos irmãos que entrou uma tristeza no meu coração, pastor Sérgio, naquela hora, naquele mesmo instante. Entrou uma tristeza na minha alma e eu, puxa vida. Aí eu olhei para minha esposa, falei para ela: olha, o pastor Sérgio acabou de me ligar e quer que nós vamos lá para a igreja do Espinheiro olhar lá, porque a gente vai assumir aquela igreja, vai dirigir lá a partir de não sei quando, logo. Aí minha esposa murchou também, pastor, ficou murchinha. Aí eu disse para ela: mas tá bom, nós vamos lá ver, um dia de chuva, chovendo. Fomos lá na igreja, olhamos, tinha um sepultamento lá, uma cerimônia fúnebre ainda na época. Aí voltamos para casa um pouco entristecido, nós estávamos na igreja do Aventureiro. Aí eu falei para minha esposa: e agora, o que eu faço? Eu estou triste com essa notícia. Ela disse: liga para o pastor. Ele pediu para lhe ligar, então liga para ele e fala a verdade para ele. E eu liguei para o pastor Sérgio: pastor Sérgio, me deu uma tristeza no coração. Se o Senhor me permite, eu gostaria de não dirigir igreja. Gostaria de voltar a fazer o que eu gosto de fazer. Eu sou um pregador itinerante, gosto de fazer alguns trabalhos e pregar. Aí ele disse assim: tá bom, servo de Deus. Então tá bom, não tem problema. Então vem para cá, para a sede, fica aqui.
Fica aqui do meu lado, aqui eu te ajudo. Vem para cá. Aí a alegria, pensa na alegria que voltou. Falei para minha esposa, deu certo, ele convidou nós para ir para a sede. Isso faz mais ou menos 9 anos, pastor. Glórias a Deus. Mas aí vai que eu comecei a arrumar as malas, aí nesses dias, pastor, eu comecei a arrumar as malas para vir para cá. Aí nessa de arrumar as malas, Deus me deu um sonho, olha a experiência. Naqueles dias Deus me deu um sonho, pastor, e eu estava vindo para a sede, com o meu carro, exatamente como ia acontecer. Eu com o meu carro vindo para a sede, e eu estava fardado, soldado, farda verde de soldado, bonitinho. A minha farda era bem passadinha, engomadinha. Eu tinha um zelo tão especial pela minha farda que você não faz ideia, naquele sonho, naquela visão. E eu dentro do meu carro vindo para a sede, de vez em quando parava no sinaleiro, passava a mão assim na farda para ver se estava tudo certinho, para ver se estava engomadinha, passadinha, porque eu tinha um zelo especial, eu queria que a minha farda estivesse bem apresentada. Aí quando eu venho aqui na Beira Rio, quase virando na Ministra Lojas, um pouquinho antes de chegar, quase em frente ao mercado municipal, eu me deparei com uma blitz, mas não era uma blitz comum, era diferente. Eu olhei assim ao longe, assim a uns 30 metros, quando eu vi um soldado com uma arma, apontando assim aquela arma para o meu carro, aquela arma que o soldado bota nas costas, sabe? Não lembro o nome daquilo, aquela arma grande que não se consegue segurar na mão porque é muito pesada, aquela que tem um cano que dá uns 100 milímetros mais ou menos. Não é metralhadora, aquela arma que explode uma casa, que derruba um helicóptero, bazuca. Aquela arma o soldado tinha assim, apoiada no ombro, e ele virou para mim assim, quando eu estava vindo lá, e eu percebi aquilo, e ele foi me acompanhando assim com a arma, foi me acompanhando, conforme eu ia me aproximando, ele ia me seguindo, e eu entendi, pastor, que eu devia parar, porque se eu não parasse, ele explodia o meu carro, ele me arrebentava tudo. Eu entendi que eu tinha que parar, eu parei, e ele não veio até mim, eu parei, e eu entendi que eu tinha que ir até onde ele estava. Aí eu desci do meu carro e entendi também que ele não queria documento, nem carro nem documento, ele queria era eu. Então eu desci do meu carro e fui em direção a ele, e ele com aquela arma assim no meu nariz. Aí eu percebi que atrás dele ele tinha uma farda igual a minha, pastor. Eu percebi que atrás dele tinha um homem vestido de branco, mais alto que ele, bem mais alto que ele, tinha um homem atrás dele assim, colado nele, vestido de branco. Aí eu cheguei na frente dele assim, aí na farda tem uma lapelinha assim, ó. Não sei se você já viu. Aqui em cima na farda tem uma lapelinha, uma em cada lado assim, geralmente tem. Aí eu cheguei na frente daquele soldado assim, ele com aquele trabucão apontado para mim. Ele disse assim para mim: abotou o botãozinho da tua lapela que está solto? Irmãos, quando ele me falou aquilo, eu não sabia onde enfiar a cara. Eu fiquei tão envergonhado, pastor, porque eu cuidava muito da minha farda para que estivesse tudo certinho. E o soldado disse: olha, só abotou a tua lapelinha aqui, ó, que o botão está solto, só fecha ela. Aí eu botei a mão assim, realmente estava solta, eu fechei, travei o botãozinho, e eu fiquei tão envergonhado que eu quis me explicar. Eu quis falar alguma coisa, pastor, porque eu fiquei muito envergonhado, não sabia onde enfiar a cabeça. Mas quando eu quis falar alguma coisa, aquele homem de branco que estava atrás, pastor, ele levantou a mão assim e disse para mim: não precisa falar nada, está tudo bem, está tudo certo, pode seguir o teu caminho e chegar na igreja. Está vendo o zelo que Deus tem por esses obreiros? Como Ele quer apresentar esses obreiros para a igreja? Você está vendo? Coisas que a gente não vê, porque por mais zeloso que a gente seja, às vezes passa alguma coisa desapercebido. Para nós passa, mas para ele não passa. Eu fiquei impressionado com aquilo, eu acordei com aquilo, digo: meu Deus, já estou indo, e já estou abotoando a lapelinha, não tem problema. Irmãos, isso aqui é coisa fina. Deus tem um cuidado tão especial dessa igreja que você não faz ideia. Nós somos o exército do Senhor nesta terra. Oh, aleluia. Glórias a Deus.
Glórias a Deus. Bendito seja o nosso Deus. Às vezes eu penso, irmãos, que para a gente ter um movimento na igreja, como se deve ter, para o Espírito Santo operar na igreja como Ele quer operar, às vezes eu penso que a gente precisa fazer a oração do salmista. Algumas vezes você vê nos salmos o salmista orando assim, dizendo: Deus, liberta minha alma para que eu louve o teu nome. Algumas vezes você encontra Davi dizendo: Deus, tira a minha alma da prisão para que eu louve o teu nome. E o que me chama a atenção é que Davi não está preso. Não, ele não está atrás das grades, ele não está numa prisão, ele está solto, ele está andando de um lado para o outro, mas ele clama a Deus e diz: Deus, tira a minha alma da prisão, para que ela louve e glorifique o teu nome. Aí eu fico olhando para almas encarceradas, pessoas presas, porque a gente sabe que a nossa composição é corpo, alma e espírito. Quando Deus formou o ser humano, Gênesis 2:7, Deus fez o boneco de barro, e depois do boneco, estava ali o boneco sem vida, sem nenhum tipo de movimento. Aí Deus sopra na narina do boneco, Deus sopra o Espírito nele. Não é o Espírito Santo, é parte que vem de Deus, é um sopro divino dentro do boneco de barro. E a junção do sopro de Deus com o barro formou o terceiro elemento, que é a alma. Aí a Bíblia vai dizer que o homem passou a ser a alma vivente, ou seja, ser consciente. E a partir desse momento, a expressão é da alma, a razão é da alma, o sentimento vem da alma. A alma é o elemento da expressão, embora a comunicação seja do espírito, mas quem se comunica, quem se expressa, melhor dizendo, é a alma. E existem muitas almas aprisionadas, sem expressão, presa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu orava ainda nessa tarde, o Espírito Santo me dizia: olha, tem pessoas que só se libertam à beira da morte, quando está quase morrendo. Aí encontra a liberdade, a alma se liberta e canta, e louva, e glorifica, e exalta a Deus, e por ocasião de uma enfermidade ou de alguma coisa, acaba partindo para a eternidade. Eu tinha um pastor que ele falava que Deus, às vezes, ele mata uma pessoa para salvar. Às vezes ele faz assim, e às vezes é verdade. Agora você vê pessoas encarceradas, presas numa prisão, porque cometeu um delito, mas são pessoas que estão lá dentro da prisão louvando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Estão presos porque cometeram algum delito, mas a alma está solta. Alguém foi lá e falou de Jesus, se arrependeram, foram salvos, lavados, remidos com o Espírito Santo, e estão lá encarcerados, presos, mas a alma está solta, está louvando, está glorificando, está exaltando o nome do Senhor. E consequentemente vem manifestações do Espírito Santo, vem dons espirituais lá dentro da prisão. Tem gente que ora para o outro preso e o outro é curado, porque a alma está solta, está liberta, louva, tem liberdade. Enquanto que nós podemos ver pessoas andando neste mundo soltas, mas com a alma presa, encarcerada, precisando de uma libertação. Porque, veja bem uma coisa interessante, ninguém consegue aprisionar, nenhuma autoridade neste mundo consegue aprisionar a alma de um ser humano. Ninguém consegue. A alma é o elemento da expressão do ser humano, mas não tem autoridade nesse mundo que consegue prendê-la. Mas quem é que prende a alma do ser humano então? A alma é o elemento do meio. O corpo pode fazer um complô com a alma e levar o espírito para o mundo, e o homem passa a ser carnal e servir ao mundo. E ao mesmo tempo também, a alma pode fazer um complô com o espírito do homem, e trazer o corpo para a igreja, e ele passa a ser um homem, um ser espiritual. Eu tenho um costume de dizer, não sei se disse aqui já,
que nós não somos simplesmente seres humanos que estamos passando por esta vida para ter uma experiência espiritual. Não é assim. Muito pelo contrário. Nós somos seres espirituais que estamos passando por este mundo para ter uma experiência humana. E é assim que a Bíblia chama a gente. Nós deixamos de ser carnal. Nós somos seres espirituais agora. Quantos entenderem, pode dar glória a Deus. O louvor da alma atrai o espírito. É por isso que Paulo fala no capítulo 14 e o versículo 26, quando ele resume tudo isso, ele vai dizer assim: olha, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, faça-se tudo para edificação. Existem aqui os 5 elementos que deve ter no culto, que deve compor uma reunião. Qual é o primeiro elemento? É salmo. Não é revelação o primeiro elemento. Não é línguas, não é interpretação. Paulo vai dizer assim, na sua ordem, isso aqui está na ordem, como realmente devem acontecer na igreja. Paulo vai dizer, cada um de vós tem salmo. Primeira coisa que deve acontecer numa reunião como essa, é salmo. Não é revelação, não é língua e não é interpretação. A segunda coisa que deve acontecer, segundo Paulo aqui, é doutrina. Se acontecer essas duas coisas, que tem início no crente, na igreja, em nós, no ser humano, aí vai acontecer o restante. Aí vai acontecer revelação, línguas e interpretação. Está vendo a importância de se libertar a alma para adorar a Deus? Cada um de vós tem, disse Paulo. Observe que ele não está dizendo aqui que os obreiros têm. Não é isso. Ele não está dizendo aqui que os cantores têm. Ele não está dizendo aqui que o grupo da Idade de Ouro tem. Não é isso. Ele está dizendo, cada um de vós tem. Ele está apelando para o individual. Cada um de vós tem o que, Paulo? Tem salmo. O que é salmo? Salmo é adoração. Salmo é louvor. Salmo é gratidão na liturgia do Antigo Testamento, como bem conhecia Paulo. É isso, é cântico, é louvor, é agradecimento a Deus, é adoração ao Senhor. É isso que é salmo na igreja. Significa dizer, portanto, que se você chegar nessa igreja, dobrar o seu joelho e começar a adorar a Deus, vai acontecer alguma coisa. Se você chegar aqui e fazer como os crentes do Antigo Testamento, porque Paulo fala isso com conhecimento da liturgia antiga. E sabe o que dizia a liturgia antiga? Sabe o que Deus disse para Moisés, que é conhecimento de Paulo? Deus disse assim para Moisés: Moisés, eu tenho uma ordem para esse povo. Qual é a ordem, Deus? Ninguém apareça na minha presença de mãos vazias. Está na Bíblia. Moisés, todos que vierem a Jerusalém nas festividades, tu diz para o povo, para ninguém vir de mãos vazias na minha presença. Aí Deus estabelece as ofertas do Antigo Testamento, e Moisés passa para o povo. Aí Moisés diz, mas Deus, que tipo de oferta as pessoas vão trazer? Aí Deus diz para Moisés, Moisés, aquele agricultor bem sucedido, que tem condições, ele pode trazer um gado graúdo do seu pasto. Aí Moisés pergunta, estou parafraseando, aí Moisés pergunta, mas e Deus, e se este homem não puder trazer um gado graúdo do seu pasto, se ele não tiver condições, o que ele traz? Diga para ele, Moisés, que ele traga uma ovelha então, mas não venha sem trazer nada. Aí Moisés continua e diz, mas Deus, e se este homem, dono de casa, for meio pobre e não conseguir trazer uma ovelha? Aí Deus diz para Moisés, Moisés, se ele não conseguir trazer um boi graúdo ou nenhuma ovelha, diga para ele trazer um casal de rolinha para minha casa, mas não apareça na minha casa de mãos vazias.
Aí Moisés continua dizendo: Deus, mas e se ele não puder nem trazer nenhum casal de rolinha, se ele for mais pobre ainda? Deus diz: Moisés, diga para ele trazer pelo menos uma rolinha eu também aceito. Aí Moisés pergunta novamente, diz: mas Deus, se nenhuma rolinha, se ele for pobre, paupérrimo, que nenhuma rolinha ele não consegue trazer, o que ele faz, Deus? Diga para ele, Moisés, que traga na sua mão pelo menos um punhado de farinha. Um punhado de farinha todo mundo tem, mas não me apareça na minha presença de mãos vazias. Onde é que estão os adoradores nesta noite? Onde estão aqueles que adoram a Deus? É tempo de buscar Deus, é tempo de adorar a Deus. É tempo de chegar nessa igreja e dobrar o joelho e começar a adorar o Senhor. Não é tempo de ficar por aí, não, cocheando, não. Não é tempo de chegar e ficar sentado, não, olhando como simplesmente espectador, não, não é tempo. É tempo de chegar na igreja, dobrar o joelho e dizer: Deus, tem misericórdia de nós. Existe uma operação diabólica muito forte nesse mundo. Quem está observando sabe disso. Existe uma operação diabólica muito forte no nosso Brasil. O nosso Brasil está prestes a ser tragado se a igreja não se levantar, se os adoradores não se levantar, se não subir adoração ao céu. Esse Brasil vai ser tomado pela corrupção, esse Brasil vai ser tomado pelo comunismo, pelo fascismo. Mas ainda bem que existe uma igreja que tem adorador, que tem gente que glorifica, que louva, que exalta. Levanta a tua mão, vai, e glorifica a Deus, e defende esta igreja. Uramandura masurakatura mashai, urayandura maserebia nubria, uragadara masorebia nubria. A nossa nação não depende de políticos. A nossa nação depende de crente adorador. O nosso Brasil depende da igreja. O sucesso da nossa nação está aqui dentro. Depende de mim, depende de você. Depende do que vai subir na glória. Josafá já dizia: Deus, os inimigos estão vindo aí, Deus, o que é que eu faço? Sai um profeta lá do meio de Josafá, pega os cantores, não precisa usar arma, não precisa usar espada, Josafá, não precisa usar arco, a peleja é minha, eu vou pelejar por vocês. Bota os cantores na frente. Se tiver adoração, Josafá, tu vai ver o que eu vou fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite: se tiver adoração nesta igreja, se tiver louvor nesta igreja, se você chegar aqui, dobrar o seu joelho e começar a adorar a Deus, louvar o Senhor, glorificar o nosso Deus, você vai ver o que Deus vai fazer nesse lugar. Eu cheguei numa igreja certa vez, estou me lembrando agora, eu mudei de cidade, eu fiquei 3 anos. Eu saí daqui em 2007, fiquei 3 anos numa outra cidade, fui prestar um serviço para uma empresa lá. Deixei minha família toda aqui e fui para lá, prestar um serviço para uma empresa, fiquei 3 anos. O objetivo era ficar menos, por isso deixei tudo aqui, casa, família, esposa. A cada 15 dias eu ia e voltava, 500 quilômetros, para ir 500 quilômetros para voltar. Fiquei lá uns 3 anos. Saí de uma igreja do Aventureiro incendiada no fogo, pastor. Mistério, revelação. Tu conheceu a igreja, pregou lá, algumas vezes. Saí da igreja do Aventureiro incendiado, uma tocha de fogo, fui lá para Xanxerê, ficar 3 anos lá, fui meio entristecido por causa do movimento da igreja. Numa terça-feira eu pensei comigo, eu vou me apresentar na igreja, eu tenho que congregar aqui, eu não conheço ninguém, mas eu vou ter que ir na igreja, vou me apresentar. Aí pensei, a terça-feira, primeiro dia que eu fui, pensei comigo, eu gosto sempre de chegar cedo na igreja,
Sempre cheguei cedo, ainda chego. Às vezes, quando eu chego, tem um, dois espalhados. Sempre foi assim. A minha esposa, às vezes, brinca comigo e diz assim, antes de casa: poxa, nós vamos abrir a igreja de novo? Que negócio é esse? Então, vamos lá. Se for para ser porteiro, se o pastor Sérgio colocar nós lá, não tem problema. A gente abre a igreja, fica de porteiro lá, não tem problema. Vamos cedo para orar a Deus. Aí, naquele dia, eu fui lá na igreja, mas não fui cedo, porque eu não queria ser o primeiro a chegar, afinal de contas, né, um pouquinho de prudência. Aí, quando eu entrei no corredor da igreja, faltava 5 para as 8. 8 horas, levanta a oração. Faltava 5 para as 8, eu entrei no corredor da igreja, não tinha ninguém. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, não vi ninguém. Pensei, não vai ter culto. Aí veio um homem, um obreiro de terno, andando assim no corredor, foi em minha direção, e eu encontrei ele no meio do corredor lá e disse para ele: não vai ter culto na igreja hoje? Eu perguntei para ele. Ele disse: vai ter culto. Aí eu me apresentei: eu venho de Joinville e tal, vou ficar aqui um tempo prestando trabalho para uma empresa, mas logo eu volto. Aí: vai ter culto? Vai ter culto. Aí eu perguntei para eles: mas onde é que estão os crentes? Aí diz ele: os crentes estão por aí. Por aí aonde? Por aí. Não sei aonde, mas estão tudo por aí. Mas eles não vêm. Mas falta 5 minutos só. Eu perguntei para ele: falta 5 minutos só. Não, mas eles chegam, em 5 minutos eles vêm. Pastor, eu fui tomado de um negócio. Eu fiquei tão entristecido com aquilo, porque eu saí do meio do fogo. Eu fiquei tão entristecido com aquilo, e eu perguntei para ele: você é obreiro? Ele disse: não, eu sou o pastor aqui local da igreja. Aí eu disse para ele: mas tu não está preocupado? Olha a minha ousadia, minha conversa. Eu perguntei, com educação, obviamente, né? Eu perguntei para ele: mas tu não está preocupado com a igreja? Não tem ninguém aí? Como é que vai ser? As ovelhas, Deus colocou você aqui? Foi Deus? Foi Deus. Então, mas como é que fica? Não, mas vem, o pessoal vem. Não, tá bom, então eu vou orar um pouquinho e depois a gente conversa, então depois. Aí depois eu vi, no continuar dos dias que eu fiquei lá, o pastor, esse mesmo, né, pregava assim: pois é, eu estou aqui hoje, mas Jesus vai me dar uma casa na praia. Daqui a pouco eu vou para a praia, vou descansar. Olha só, que coisa, não tendo noção, ideia, de que ele é um dispenseiro do mistério de Deus, que Deus colocou ele lá como um dispenseiro dos mistérios do Senhor. Mas, pastor Guilmar, qual é o critério, para a gente encerrar rapidinho, qual é o critério básico para a gente receber dons espirituais? Aí você olha no capítulo 13 que nós lemos, a Bíblia vai dizer assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu seria como o metal que soa, como o sino que tine. O critério básico necessário é amor. Você precisa amar a igreja. Se você amar a igreja, Deus vai dar dons espirituais para ti. Se você não amar a igreja, Deus não vai dar. Porque como é que você vai profetizar algo para quem você não ama? Como é que você vai orar pela cura de alguém que você não ama? Você precisa morrer de amor pela igreja, para Deus dar para você as concessões, as ferramentas espirituais que você precisa. Porque se você não tiver amor, ainda que você falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria simplesmente como metal que soa, como sino que tine. O que é metal que soa, ou sino que tine? Metal, barulho, soa, barulho. Sino que tine, todo mundo conhece sino de igreja. As igrejas tradicionais têm sino, não tem? Tem sino. Hoje, por sinal, tem um sino bem elaborado, fabricado dentro de uma certa engenharia, de uma geometria, com paredes uniformes. Em qualquer lado que você bate, dá um som até que suportável, legal, ok, tudo bem. Só que no tempo de Paulo, não. Os sinos do tempo de Paulo era para chamar a atenção das pessoas também, como é usado hoje ainda. Só que não era um negócio bem construído, com paredes uniformes e que produziam um som suportável. Não, era simplesmente um pedaço de metal, todo cheio de aresta, todo torto, achado debaixo da terra, encontrado lá, todo rugoso, todo torto, pendurado em algum lugar, e alguém ia lá e dava um batido, e fazia um barulho insuportável. E dependendo do lugar onde bate, o barulho era diferente, porque ele não era de forma uniformemente construído. Assim era o sino de antigamente, e era insuportável, ninguém queria ouvir. E assim é o crente que não tem. Paulo está falando que o crente que não tem amor à igreja, ele é assim. Se ele não tiver amor à igreja, ele é como esse sino. Não adianta ele querer profetizar, que ninguém suporta. Não adianta ele querer pregar, que ninguém ouve. Vai ouvir uma vez só, mas se não tiver amor e cuidado pela igreja, vai ser insuportável. Não é assim.
Aí Paulo vai dizer um negócio muito interessante. Se você não tiver amor, é como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Pastor Guilmar, é possível falar a língua dos anjos? Sim, é possível. Está no texto, por isso que eu estou pedindo para você ler, não dá tempo da gente falar tudo, claro. Mas como é que funciona isso? Da onde Paulo tirou essa ideia de língua dos anjos? Existe na terra uma língua dos anjos? Porque quando eu vejo os anjos vir na terra, os anjos falam bem o português, eles não se embaraçam em nada. Você já viu isso? Eles vêm ao Brasil e falam em português, eles se comunicam, não se amarram, eles se saem bem, não tem problema, não tem nenhuma dificuldade. Se os anjos forem lá na Europa, na Alemanha, por exemplo, eles vão falar o alemão também, eles são preparados para isso. Se os anjos forem lá na China, eles vão falar o mandarim também, os anjos também falam mandarim, não tem problema. Em qualquer lugar do mundo, nos Estados Unidos vão falar inglês, não tem problema, eles foram criados e preparados por Deus para isso mesmo. Agora, é possível se falar a língua dos homens e dos anjos? Deixa eu contar uma experiência para você entender. Você acredita que Deus manda anjos para essa terra quando necessário? Você consegue crer nisso? Você consegue crer? Então tá, então deixa eu contar para você sobre uma irmã. Tinha uma irmã na nossa igreja que estava orando a Deus e ela queria uma máquina de lavar roupa e ela não tinha dinheiro para comprar. Ela não conseguia, uma irmã pobre. Aí ela tinha uma filhinha de uns 5, 6 anos, 7 mais ou menos, não lembro bem. E ela começou a orar a Deus, dizer: Deus, eu quero uma máquina de lavar roupa e eu não tenho condições de comprar. E ela orou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, quase 1 ano, e Jesus não deu a máquina para ela. E ela disse: sabe de uma coisa, eu vou parar de orar, não vou orar mais. Jesus não me deu, então eu vou parar de orar, não vou ficar insistindo, ele não quer me dar, com certeza. Aí parou de orar. Aí depois, de repente, logo depois, uns dias, apareceu um caminhão da loja na frente da casa dela. Caminhão de uma loja. Aí desceu 2 homens lá e perguntaram, e bateram e disseram: escuta, é aqui que mora a dona Maria? E ela disse: sim, é aqui, sou eu mesmo. Ah, então tá, nós viemos trazer a sua máquina que a senhora comprou. Aí ela deu um salto e disse: não, eu não comprei máquina nenhuma, eu nem dinheiro tenho para comprar máquina. Pega essa máquina e leva de volta, isso não é minha, você deve ter errado o endereço. Aí o entregador insistiu e disse: não, mas espera aí, você não é a dona Maria? Aqui não é a rua tal, o número tal? Sim, está aqui na nota, sim, está tudo certo, mas eu não comprei máquina. Leva isso de volta porque eu não tenho dinheiro para pagar e eu não comprei máquina nenhuma, disse ela. Aí de repente a filhinha aparece do lado dela, pastor, e diz assim: mas mãe, espera aí, a senhora não estava orando para Jesus dar uma máquina para a senhora? Aí ela lembrou da oração e saltou, falando em línguas estranhas, glorificando e exaltando a Deus em línguas. E quando ela exalta a Deus em línguas estranhas, aqueles 2 homens falaram assim: está vendo como é sua? Aqueles 2 homens que foram na loja comprar essa máquina, quando eles falavam entre si, eles falavam a mesma língua que a senhora está falando. Está vendo? Uramandura masurra cantura machai.